Tem alguns rostinhos que eu já estou reconhecendo da última aula ao vivo, que participaram, algumas pessoas que também participaram do nosso grupo de estudos. Para quem não sabe, mas nós temos um grupo de estudos da educação física, que acontece às terças-feiras. Tem sido bem interessante as discussões do grupo. Fica o convite também para quem nunca participou. É na terça-feira, às 8 da noite. Geralmente o link é disponibilizado para vocês ali pelo espaço do Moodle mesmo, e também para quem acompanha o nosso Instagram, geralmente também é divulgado ali os nossos encontros do grupo de estudos. Geralmente a gente traz temáticas que não são muito debatidas ou que temáticas que vocês têm maior interesse e que a gente não consegue aprofundar dentro das disciplinas. Bom, acho que já foram aqui 4 minutos, né, esperando os demais entrarem. Eu vou iniciar nossa aula, já está gravando. A proposta hoje é eu conversar um pouquinho com vocês sobre a apropriação dos conceitos científicos, então, sobre como acontece o ensino mesmo dos conhecimentos que são da educação física, pensando no espaço escolar. Apesar de eu me dedicar a falar mais do espaço escolar aqui, eu vou tentar trazer alguns exemplos também da área do bacharel, porque tem bastante gente aqui que eu percebi que é da área do bacharelado. Apesar da educação física escolar ter um enfoque maior com essa apropriação dos conceitos científicos, quem trabalha com a parte de treinamento também trabalha bastante com técnicas bem específicas e com conhecimentos científicos que são necessários serem apropriados pelos atletas. Então, esse é um conteúdo bem pertinente também para quem vai atuar dentro da área do bacharelado. Bom, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria primeiro de destacar para vocês uma sugestão de texto base que eu usei para elaborar essa aula. Não foi o único texto que eu usei para elaborar essa aula, mas esse é um artigo que os auxilia a compreender alguns dos tópicos que vão ser abordados aqui. Então, eu sugeri um artigo que foi publicado em 2019, que fala sobre a formação dos conceitos científicos, em específico do ensino da ginástica. Apesar do texto trazer essa questão do ensino da ginástica, o que eu vou destacar para vocês no decorrer dessa aula que está nesse artigo algumas discussões que é feita por um autor chamado Vygotsky, que ele fala sobre a importância do professor conhecer quem é o aluno, a importância do professor partir dos conhecimentos cotidianos dos alunos antes de efetivamente trazer os conhecimentos mais sistematizados. Então, apesar desse texto ele ter uma discussão mais direcionada para a ginástica, ele traz alguns conceitos que são centrais para o ensino de todas as manifestações da cultura corporal, que são pertinentes tanto para a área do bacharelado como para a área da licenciatura. Esse link ele vai ser disponibilizado depois para vocês, mas eu sempre aconselho que vocês anotem o nome do texto para que vocês leiam e entendam um pouco mais sobre o tema que está sendo abordado aqui na aula. Enquanto professores de educação física, e acredito que vocês já viram isso nas disciplinas, não sei se todos aqui estão no primeiro ano, todos aqui estão no primeiro ano, ou tem gente que já está no segundo, terceiro ano da educação física? Mandem aqui no chat para eu saber. Primeiro semestre? 3 meses, o pessoal entrou agora no curso. Bom, se vocês não viram ainda, com certeza vocês verão aí no decorrer das disciplinas algumas explicações sobre o plano de aula, da importância do planejamento nesse processo. Tem gente que já está há mais um tempinho aí, está mais de. Eu tenho pessoal aqui que mandou que já está há mais de um ano, tem pessoal que está desde 2022, então já está no terceiro ano do curso. Então, esse pessoal que está aí no terceiro ano já passou pelas compreensões e já entende um pouco o que é planejamento. O que é o planejamento, ou o plano de aula ali? É o que nós utilizamos, é o documento que orienta o professor na sua aula. Então, todo professor do bacharelado e da licenciatura, ele precisa elaborar esse documento para saber o que vai ser ensinado, para entender qual vai ser o processo pedagógico que ele vai desenvolver para ensinar os seus alunos. Esse planejamento ele não é feito só pelo professor de educação física, mas ele também é feito pelo professor de pedagogia, pelo professor de história e pelo professor de vários
de vários conteúdos que estão ali no espaço escolar. O que é mais importante da gente saber antes de elaborar o nosso planejamento? Primeira pergunta que a gente precisa responder quando a gente vai elaborar um planejamento: o que será ensinado e para quem será ensinado? Então, o que será ensinado tem relação com o conteúdo, e o para quem é sobre quem é o seu aluno. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas perguntas, então. Quando eu penso no que vai ensinar, eu tenho que entender tanto das experiências que aquele aluno vai ter sobre aquele conhecimento que eu vou ensinar, como também eu preciso saber quais são os conhecimentos científicos, quais são os conhecimentos mais elaborados que eu vou incorporar a essas experiências que meu aluno já tem. Então, quem trabalha no espaço escolar sabe que muitas vezes os conteúdos que vão ser abordados naquele ano com os alunos, eles já tiveram algum tipo de vivência. E eu preciso considerar isso para saber o quanto eu posso avançar ou não dentro daquele conteúdo. E quem trabalha dentro do bacharel também. Se eu tenho um atleta, eu preciso saber quais as experiências anteriores ele teve, qual é o domínio daquela técnica que ele tem para saber o quanto eu posso avançar nesse ensino. Então, eu preciso saber qual parte do conteúdo eu vou abordar. E o para quem, ele envolve a compreensão tanto da idade daquele aluno, então, se eu estou trabalhando com adulto, se eu estou trabalhando com adolescente, como também entender quais são as etapas do desenvolvimento. Então, o que é essas etapas do desenvolvimento? É entender que não é só a idade que vai determinar aquela característica daquele aluno, mas as experiências que ele teve vai influenciar naquele desenvolvimento. O Donizete trouxe para a gente uma pergunta, eu vou ler para vocês para responder. Como a mediação didática no plano de aula pode transcender a mera aquisição de conceitos científicos para fomentar uma ruptura epistemológica em discentes atípicos? É uma pergunta muito interessante, eu acho que a gente entra aí também nessa questão da diversidade que tem dentro de uma sala de aula, né? Quando a gente pensa no espaço escolar, não como que fala, não é uma linha, né, reta, não existe uma normalidade. Cada criança tem uma característica diferente. E para além dessas diferenças que existem entre as crianças, também tem as pessoas com deficiência ou as pessoas com algum tipo de transtorno que estão dentro do espaço escolar que a gente precisa considerar na hora de elaborar o nosso planejamento. Quando a gente elabora o nosso planejamento, a gente precisa saber qual é o perfil da nossa turma. Isso já é o primeiro passo para a gente transcender e para a gente conseguir trazer esse processo de aquisição dos conceitos científicos, conhecer a minha turma. Mas, para além disso, eu preciso estar pronta para mudar o meu planejamento no decorrer da minha prática pedagógica. Não se enganem. Nem tudo que a gente planeja, nem tudo que está no nosso documento do plano de aula dá certo no nosso espaço escolar. Às vezes, no meio da atividade, no meio do processo de ensino, eu percebo que eu preciso fazer algumas modificações para que, de fato, eu avance nessas apropriações dos conceitos científicos. E muitas vezes eu preciso passar atividades diferentes para os alunos, considerando essa questão das diferenças que existem entre os alunos. Pessoal, aqui onde eu moro está chovendo bastante. Então, eu peço desculpa se o som estiver um pouco ruim, é por causa da chuva, tá? E vocês vão me falando se o meu áudio estiver muito ruim, tá? Não vai ter lista de presença, porque a gente consegue verificar pelo próprio link do Meet, ele mostra as pessoas que estavam dentro da chamada. Então tá bom o áudio, que bom. Então, avançando, nós precisamos entender quem é esse aluno para compreender as características que tem aquele aluno pensando na idade, mas também as características pensando no próprio desenvolvimento, que nem sempre é igual. Como a gente estava conversando, as características desses alunos vão ser diferentes a depender das vivências que eles tiveram, a depender do próprio tempo de desenvolvimento dessa criança, certo? O que eu gostaria de destacar nessa aula também para vocês é a questão dos conceitos espontâneos. No começo da nossa aula, eu trouxe uma indicação de texto. E essa indicação de texto, ela traz alguns conceitos do Vygotsky. O Vygotsky, ele vai nos trazer uma explicação muito legal e que é muito interessante para quem atua no espaço escolar
sobre a diferença dos conceitos espontâneos e os conceitos científicos. E o que ele vai nos dizer sobre isso? Ele vai nos dizer que os conceitos espontâneos são todos aqueles conceitos que a criança ela se apropria nas suas experiências cotidianas. Então, são aquela aparência do objeto. Vou pensar em um exemplo para vocês. A criança, ela brinca com o bambolê no seu espaço cotidiano. Ela brinca com a corda, ela brinca com a bola. E isso são experiências, vivências que estão relacionadas aos seus conceitos espontâneos. Quando ela entra no espaço escolar, ela vai passar por uma apropriação de conceitos científicos que vai permitir ela sistematizar essas vivências que ela teve com o bambolê, relacionando com conhecimentos que foram historicamente produzidos, como, por exemplo, a ginástica rítmica, que tem toda uma técnica de manipulação desse aparelho, como no circo também tem toda uma técnica de manipulação desse aparelho, que vai para além do que ela vivenciou nas suas experiências cotidianas. Assim como acontece na relação dela com a bola, quando ela for vivenciar, quando ela for aprender o futebol, o futsal, o basquete, ela vai ter outras apropriações para além daquelas que ela teve na sua vivência cotidiana. Então, o Vygotsky, ele vai nos dizer que esse conceito espontâneo é aquilo que ela aprende fora do ambiente escolar, é aquilo que ela aprende no seu dia a dia. E ele ainda vai nos dizer, então, que o conceito espontâneo é aquele que surge nas variações das experiências cotidianas. Sabe, quem convive com criança, muito provavelmente passa pelas fases do porquê. Tem bastante gente que reclama, né? Que criança pergunta o porquê para tudo, né? No seu dia a dia, ela tem essa curiosidade. O que é essa curiosidade? É esse processo de apropriação dos conceitos cotidianos. Quando a criança ela faz essa pergunta do porquê para o adulto, e ela escuta a explicação do adulto, ela está se apropriando de um conceito, que é esse conceito espontâneo, esse conceito cotidiano. E essa resposta do adulto ao porquê da criança é muito importante para o desenvolvimento dela. A gente não pode ignorar essa pergunta dela, a gente precisa responder. Eu sei que às vezes cansa, às vezes até se torna um pouco chato, né? A criança pergunta por que para tudo, mas é importante para o desenvolvimento dela. Isso mesmo, Júlia. Quem trabalha em escola, professor ainda mais, não pode deixar de responder o porquê, porque essa dúvida do aluno ajuda depois no processo de sistematização dos conceitos científicos relacionados ao nosso saber ali da educação física. E o Vygotsky vai nos dizer também que essas experiências que a criança passa na vida dela, principalmente relacionadas à brincadeira, pular corda, brincar de elástico, ali de pular elástico, brincar de bolinha de gude, todas essas experiências cotidianas que ela vai ter, não só relacionadas aos conhecimentos da cultura corporal, como relacionadas a outros conhecimentos da matemática ou do português, são importantes e são a base para depois ela se apropriar dos saberes escolares. Se ela não tem essas vivências anteriores, principalmente na educação física, de brincar na rua, de brincar em casa, é muito difícil depois do trabalho na escola para ensinar os conhecimentos científicos relacionados à educação física, quando ela não tem essas vivências cotidianas. O Vygotsky não fala, né, da educação física, mas ele traz alguns conceitos que nos permite trazer essas reflexões. E quando a gente fala dos conceitos científicos, o Vygotsky ele vai nos explicar que os conceitos científicos ele é formado no espaço escolar. Apesar dele trazer que ele é formado no espaço escolar, como a gente trabalha com a educação física, a gente poderia ampliar essa explicação dizendo que não é só no espaço escolar, também nos clubes esportivos, nos espaços em que tem uma organização sistematizada de um conhecimento, também trabalha com conceito científico. Um atleta lá de badminton, um atleta de futsal, em que está dentro de uma escolinha ali de futsal ou de uma escola de badminton, ele também está se apropriando de conceitos científicos também, apesar de não ser num espaço escolar formal. A Vanessa, ela trouxe uma consideração aqui, falando que ela trabalha em escola nos anos iniciais e que fica muito feliz quando os alunos perguntam, porque isso demonstra curiosidade, interesse, e isso é verdade.
A pergunta do aluno, isso significa, quando o aluno pergunta, isso significa não só que ele está interessado, mas isso também demonstra que ele está organizando o pensamento dele com aquela informação que está sendo passada, e ele já está fazendo algumas reflexões e algumas sistematizações com relação a esse conteúdo. Então, isso já nos demonstra o processo de desenvolvimento da criança, né? Quando ele pergunta, da criança, do adolescente ou do adulto. Voltando ao conceito científico, então, pessoal, o Vygotsky vai nos dizer que, nesse caso desse conceito, ele ultrapassa as vivências cotidianas. Então, para ter a formação desse conceito científico, eu preciso ter uma sistematização do conhecimento. Então, eu preciso estar trabalhando com o conhecimento que foi historicamente produzido, que no caso da educação física são aqueles conhecimentos da cultura corporal, os jogos, as brincadeiras, os esportes, a dança, a ginástica. E para isso, o professor ele precisa entender qual é a essência daquele conhecimento. Então, se eu estou trabalhando com a ginástica, eu preciso saber o que é central daquele conhecimento que eu estou ensinando, daquele conhecimento científico. Então, o que é central da ginástica? O que é central é que envolve o domínio da própria ação corporal e que, de alguma forma, nas ginásticas, o atleta está buscando atingir uma determinada meta. Seja para fazer um movimento com a máxima amplitude para tirar uma nota para ganhar uma competição, seja para fazer aquele movimento para adquirir alguma forma de, para fazer algum tipo de manutenção da capacidade física, no caso das ginásticas de condicionamento físico. Então, a ginástica, a essência dela está sempre relacionada a atingir uma meta, o que é diferente da dança, que ela envolve outra essência. A essência dela está relacionada ao aspecto artístico, ao aspecto de produção cultural, de produção de sentidos e significados com aquele movimento. Então, cada conhecimento ele tem uma essência que precisa ser passada para a criança quando eu estou ensinando. E para o professor ele trabalhar com isso, ele precisa trazer todas as relações que estão embrincadas e relacionadas àquele conhecimento que está sendo trabalhado, para de fato desenvolver esse conhecimento científico. Em síntese, então, quando o Vygotsky ele vai explicar o que são esses conceitos científicos, ele vai nos dizer que esses conhecimentos eles são assimilados no espaço escolar e que é nesse espaço escolar que acontece a aprendizagem dos objetos que foram desenvolvidos e que compõem a cultura humana e que se desenvolvem enquanto conceitos científicos. A criança, quando ela está no espaço escolar, então, ela aprende a estabelecer relações lógicas com relação a esse conhecimento, e essas relações, elas envolvem não só o que está sendo ensinado dentro da escola, mas também com o que ela vê dentro de casa. Então, às vezes, eu estou trabalhando um conteúdo no espaço escolar e durante esse conteúdo a criança já vai pensando: nossa, eu já vi isso em casa, meu pai faz isso, meu pai já falou daquilo. Então, significa que ela já está relacionando com os seus conhecimentos cotidianos. Esse movimento de relacionar o que ela está vendo na escola com o que ela vê dentro da casa dela, dentro da vida cotidiana dela, também é um processo muito importante para o aprendizado dentro do espaço escolar ou dentro do espaço de treinamento. Vou trazer alguns exemplos para vocês para a gente entender essa dependência que existe entre conceitos espontâneos e conceitos científicos. Vamos pensar primeiro no exemplo lá do futebol. Quem daqui, quando criança, brincou de futebol na rua? Alguém daqui já brincou? Aqui na minha região a gente chama de pelada, né? Sim, a maioria já brincou. Então, então o golzinho lá de tijolo, que nem a gente está vendo aqui no vídeo, uma bola adaptada, brincando no meio da rua. Essa vivência é um exemplo de uma vivência cotidiana. Esses alunos aqui, que praticam fora do espaço escolar o futsal, com certeza, o futsal, o futebol, quando eles chegarem lá no espaço escolar, eles já vão trazer alguns conhecimentos que vão ser basilares para a apropriação dos conceitos científicos
relacionados ao futebol, ao futsal, porque eles já estão desenvolvendo algumas habilidades e até algumas regras que estão relacionadas a essa modalidade. Lógico que aqui as regras são diferentes, a delimitação de dentro e fora, o gol é adaptado, é tudo diferente. Mas ele já está trazendo alguns elementos que vão ser essenciais para quando ele for se apropriar do futebol lá na escola, ou do futsal lá dentro também dos espaços de treinamento. Exatamente, Renato. Essa vivência é algo que a gente costuma ver por aí. É legal você trazer também essa questão da TV e do desenho, porque quando a gente fala de conhecimento cotidiano, ele não vem só da vivência prática, mas ele também vem do que a gente assiste na TV, do que a gente vê nas redes sociais. Por que que as nossas crianças têm muito mais domínio e conhecem muito mais o futebol do que o badminton? Por quê, gente? Por que que os nossos alunos, eles conhecem mais o futebol do que o badminton? Que também é uma prática esportiva que tem no Brasil. Vocês sabem o porquê? Por uma questão de cultura, certo? O nosso país, todo mundo fala, o nosso país é o país do futebol. Então, a gente liga a TV, tem jogo de futebol, todos os espaços, essa prática ela é muito mais difundida do que as demais. E isso influencia de alguma forma nas nossas crianças e nos nossos alunos, porque eles querem ser como os jogadores de futebol que eles veem na TV. Então, quando eles escolhem brincar de alguma coisa, eles brincam de ser jogadores de futebol. Agora a gente tem tido uma nova movimentação na ginástica. Qual ginástica que muitas crianças têm visto na TV agora? Recentemente, o nosso país tem conquistado algumas medalhas na ginástica artística, na ginástica rítmica. E isso tem levado a uma movimentação das nossas crianças em querer ser ginastas. Exatamente. No Brasil, todo mundo quer ser jogador de futebol e agora as meninas querem ser ginastas, porque é o que é mais difundido pelas mídias. E essas vivências cotidianas, elas influenciam depois o nosso ensino no espaço escolar. Quem já trabalha na escola sabe muito bem a dificuldade de trazer outros conteúdos que não o futsal. Os meninos só querem, os meninos e as meninas, né? Eles querem sempre jogar só o futsal. É muito difícil inserir outras práticas para além dessa. É difícil, mas não impossível, porque eles gostam também quando eles se apropriam de outras modalidades, mas a gente precisa ter consciência de que existe um favoritismo no espaço escolar com relação ao futsal por causa dessa influência cultural. Exatamente, Lu. Se tivesse essa divulgação de outros esportes, isso facilitaria a nossa vida e a vida das crianças, porque o ser humano, ele precisa. Qual é a função do espaço escolar? A função do espaço escolar é possibilitar o acesso da cultura. E a educação física tem a responsabilidade de possibilitar o acesso dos elementos da cultura corporal. Então a gente precisa ensinar todas as práticas esportivas, não só o futebol, porque a cultura humana ela não é composta só pelo futebol. Ela é composta pela dança, ela é composta pelo circo, ela é composta por outras modalidades. Então, quando a mídia ela divulga só uma modalidade e a criança ela teve vivências cotidianas só em uma modalidade, isso de alguma forma restringe a sua cultura, a sua apropriação de cultura. Então, enquanto professores, a gente precisa trazer essas outras culturas para tentar despertar outros interesses nas crianças, né? Outro exemplo que eu trouxe para vocês é as vivências cotidianas que a gente tem com o bambolê. Quem daqui nunca brincou? Todo mundo daqui já deve ter brincado de bambolê alguma vez na vida. Eu trouxe vídeo de criança brincando. Então, aqui no vídeo, ela está ensinando como brincar com o bambolê. Então, ela está ensinando como que gira o bambolê na cintura. Essa criança, ela teve algumas vivências com relação a esse arco, e aí uma das vivências que ela teve a permitiu entender que uma das possibilidades de manipulação é girar o arco na cintura. Então, ela vai tentar girar o arco na cintura ali, da forma que ela acha que é o correto. Quando ela entrar no espaço escolar, ela vai perceber que existe uma técnica adequada que auxilia nesse processo de girar o arco na cintura. E quando ela for se apropriar
dessa manipulação do arco dentro da ginástica, ela vai perceber que ela vai precisar fazer movimentos corporais junto com esse arco, como na imagem que eu trouxe para vocês, em que a ginasta está fazendo um equilíbrio, ao mesmo tempo que faz a manipulação do arco. Então, enquanto professores de educação física, a gente precisa incorporar essas brincadeiras que a criança conhece com o bambolê, inclusive trazer essas brincadeiras e ao mesmo tempo que a gente trabalha com essas brincadeiras, a gente vai incorporando novos elementos científicos relacionados a esse bambolê ou a esse conhecimento que a gente está trazendo. Então, como que eu seguro? Como que eu preciso fazer com a minha cintura para eu conseguir girar ele? E na ginástica rítmica, como que é feita a exploração desse arco? É do mesmo jeito que no circo? No circo, eu tenho a possibilidade de usar mais de um arco ao mesmo tempo. Na ginástica, geralmente é um só quando é uma coreografia individual. Então, enquanto professores de educação física, a gente vai incorporando outras relações científicas a esse conhecimento. No futebol, retomando com vocês, eu quero trazer algumas reflexões, trazendo o exemplo do futebol com relação ao conhecimento científico, mas isso valeria também, essas reflexões valeriam para outras práticas corporais. O futebol, ele faz parte das nossas experiências. Isso significa que as nossas relações com essa atividade nos permite se tornar um Messi ou um Neymar? Vocês acham que as vivências que nós temos é o suficiente para nos tornar um Messi ou um Neymar? Ou outros atletas do futebol? Quem dera, né? Não é bem assim, né? Não é só ter a vivência com essa prática que vai nos permitir nos tornar um atleta. É preciso muito além das experiências cotidianas para se tornar um atleta. Por isso que o espaço escolar, o foco não é a formação de atletas. Por quê? Enquanto professor de educação física de período regular, né? O professor de educação física, ele ensina os conhecimentos científicos relacionados a essa modalidade, mesmo que ele ultrapasse os conhecimentos cotidianos, ele não forma atletas. Por quê? Para formar um atleta, eu preciso trazer um trabalho específico de técnicas, de conteúdos muito maiores do que aquilo que é abordado no currículo escolar. Então, o que o professor de educação física ele precisa abordar se eu não estou lá querendo tornar um jogador profissional? Eu preciso permitir que a criança se aproprie de conceitos de forma que ela consiga se relacionar com aquele elemento. Então, vamos lá. Enquanto professores de educação física, nós temos duas vertentes de trabalho, certo? O bacharel e a licenciatura. Dentro da vertente do trabalho do bacharel, nós trabalhamos com esse objetivo de formar atletas. E aí sim, nós incorporamos conhecimentos científicos e técnicas muito específicas voltadas para o rendimento. Entretanto, no espaço escolar, que é a vertente de trabalho da licenciatura, nós não trabalhamos todas essas técnicas e nem temos a carga horária suficiente para formar esse atleta. Então, qual é o nosso objetivo no espaço escolar? É trazer o conhecimento suficiente para que essa criança ela consiga se relacionar com esse conhecimento. Então, quando ela ligar a TV e estiver passando um jogo de tênis, ela vai conseguir entender aquele jogo, porque eu trabalhei as regras, eu expliquei o que é o tênis, eu expliquei que no tênis a gente usa raquete, que tem a bolinha, que existe uma pontuação, quantos pontos precisa fazer para ganhar o jogo, assim como eu ensinei isso no futebol. Então, no espaço escolar, a gente precisa ensinar essa cultura de uma forma que a criança ela consiga se relacionar com esse conhecimento na sua vida adulta, ela consiga fazer uma leitura desse conhecimento, ok? Não existe uma receita para formar atletas, né? Se existisse, nós teríamos aí vários messes. Isso depende muito das vivências que esse atleta teve, assim como do nível de apropriação que esse técnico teve para trabalhar com esse atleta, quando esse atleta começou. Então, vai muito para além do que é trabalhado ali no espaço escolar. E isso é válido para a ginástica também. Todos nós brincamos de bambolê na infância. Vocês já trouxeram aqui para mim
que vocês brincaram de bambolê na infância. Isso significa que todos vocês são ginastas profissionais? Que vocês conseguem ser atletas lá da ginástica rítmica? Ou que vocês se tornarão atletas da ginástica artística, vão ser uma Rebeca Andrade? Não, não significa isso. Por quê? Porque não é minha vivência cotidiana que vai me permitir me tornar um atleta. São as apropriações científicas que vão ser passadas para mim de forma sistematizada que vão me tornar um atleta ou não. Reforçando, espaço escolar, pensando no currículo, pensando no professor que trabalha na educação formal, que é o professor que trabalha com todos os conteúdos. Ele não está formando atletas, ele precisa trazer os conhecimentos que vão permitir aquele aluno a entender as diferenças entre ginástica artística e ginástica rítmica. Tenho certeza que muitos de vocês confundem as duas ginásticas. Muitas pessoas ligam a TV e quando está passando ginástica na TV, chama a ginástica rítmica de ginástica artística. Todo mundo acha que essas duas manifestações são iguais, mas elas não são. E por que os adultos muitas vezes confundem? Porque no processo da educação escolar, eles não se apropriaram dos conceitos científicos relacionados à ginástica para entender que a ginástica artística é aquela ginástica que os movimentos são explosivos, que são movimentos que não fazem manipulação de materiais, mas que os movimentos são feitos em cima dos aparelhos. Diferente da ginástica rítmica, em que os movimentos eles são feitos sempre incorporados a uma música, sempre incorporados a uma manipulação de um determinado material. Então, muitos adultos não se apropriaram desse conhecimento e quando eles ligam a TV, eles não conseguem se relacionar com esse conhecimento da cultura corporal. Isso significa que não ultrapassou, não aconteceu essa transposição do conhecimento cotidiano para o conhecimento científico. É preciso, então, que no espaço escolar a gente trabalhe os elementos internos dessa ginástica para que a criança ela consiga se relacionar. E se eu sou um técnico de ginástica, eu preciso ampliar esse repertório do meu aluno para além daquele repertório cotidiano. Então, eu recebi uma aluna que sabe brincar com o bambolê e sabe girar o bambolê na cintura, mas para ela se tornar uma atleta, ela vai precisar aprender a manipular e girar o bambolê no pescoço, no pé, na mão, ao mesmo tempo que ela faz um equilíbrio, ao mesmo tempo que ela faz um salto. Então, eu vou precisar que ela saiba lançar esse arco, eu vou precisar que ela saiba rolar esse arco pelo corpo. Então, eu vou ter que ampliar esse repertório para além do que ela já sabia fazer nas suas experiências cotidianas. Então, tanto na vertente do técnico quanto na vertente do professor da escola, é preciso ampliar esse repertório a partir de conhecimentos científicos, de técnicas específicas. Agora, eu vou entrar com vocês, pessoal, num tópico que é muito importante para quem é professor. Vou fazer essa síntese e depois vou entrar em uma parte um pouco complexa, talvez seja um pouco difícil para vocês entenderem, mas a gente vai tentando juntos. O que eu gostaria de destacar para vocês? A interdependência que existem entre conceitos espontâneos e científicos. Não é porque eu preciso me apropriar dos conceitos científicos para conseguir se relacionar com aquele conhecimento que os conceitos espontâneos não são importantes. Os dois conceitos, eles têm o mesmo nível de importância. Enquanto professor, eu não posso simplesmente chegar na sala de aula, chegar no meu espaço de aula e jogar todo o conteúdo em cima do aluno e não considerar o que ele já sabe ou que a bagagem que ele tem anterior. Eu preciso fazer uma verificação dos conhecimentos prévios desse aluno, porque esses conhecimentos são a base de sustentação para a formação dos conceitos científicos. Sem vivências espontâneas e cotidianas, não existe conceitos científicos. Então, a gente precisa levar isso em mente enquanto professores. Agora entra na parte complexa que eu falei para vocês. Eu vou tentar ser mais objetiva possível, porque enquanto professores,
Vocês estão no ensino superior, então a gente precisa trabalhar também partes mais aprofundadas dos conhecimentos. Eu disse para vocês que o Vygotsky, nos textos dele, ele nos explica dois tipos de conceitos, os espontâneos e os científicos. E quando ele vai explicar o processo de apropriação dos conceitos científicos, ele determina vários estágios de apropriação desses conceitos. Então, ele faz um estudo muito aprofundado e muito interessante. Quem nunca leu, eu aconselho ler o texto do Vygotsky, que se chama Construção do Pensamento e da Linguagem, que nesse livro ele vai descrevendo o experimento que ele fez com as crianças para identificar o passo a passo que a criança ela foi indo no processo escolar até se apropriar dos conceitos científicos. Ele trabalha com a apropriação dos conceitos científicos da linguagem. Então, ele vai descrevendo quais as etapas que a criança vai passando até ela se apropriar da linguagem efetivamente. Eu vou trazer esses exemplos para vocês, mas aproximando na nossa área. Então, eu vou mostrar esses estágios que as nossas crianças passam, mas com exemplos das práticas corporais, tá bom? Então, quando a gente fala de conceitos científicos, a criança ela vai passar por 3 estágios principais. O primeiro estágio é o dos amontoados sincréticos. Então, quem trabalha lá com a educação infantil está trabalhando com uma criança que muito provavelmente está nesse estágio de formação dos conceitos. O que significa dizer que a criança está no estágio de amontoados sincréticos? Que ela ainda está se relacionando com os objetos e com os conhecimentos do mundo. Ela ainda não faz sínteses, ela ainda não está fazendo relações entre esses objetos, ela ainda está conhecendo o mundo. Então, é o momento que o professor precisa apresentar todos esses conhecimentos que existem, para que lá na frente ela faça sistematizações entre esses conhecimentos. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês da bola. Na educação física, enquanto professores de educação física, vocês sabem que a bola ela não é sempre igual, certo? Na educação física. Cada bola ela tem sua função a depender do esporte em que ela está vinculada. Entretanto, quem trabalha com a criança da educação infantil, a primeira coisa que se faz é apresentar os objetos. Então, ali na imagem, estou mostrando para vocês um bebê lá da educação infantil que ele está tendo o primeiro contato com esse objeto. Então, nesse primeiro contato, ele vai reconhecer a textura, ele vai reconhecer os contornos desse objeto. Então, ele está conhecendo esse objeto. Esse momento de conhecimento é o que a gente chama de imagens sincréticas, que a criança ela se relaciona a partir das propriedades externas, da cor, da textura desse objeto, ele vai levar esse objeto à boca. Com o decorrer do processo de ensino ali da educação infantil, a criança ela vai percebendo algumas relações, ela vai identificando que essa bola ela rola, então que ela é redonda, que esse objeto ele tem um lugar ali que prende o ar dentro e ela vai identificando algumas características que vai aproximando todos esses objetos que são bola. Então ela já consegue estabelecer uma diferenciação entre uma bola, por exemplo, e um pino de boliche, porque o pino de boliche ele não vai rolar igual a bola. Então ele já vai estabelecendo essas relações. E mais do que isso, ele vai conseguir identificar que, independente de eu trazer uma bolinha de tênis, uma bolinha de futebol, uma bolinha de basquete, uma bola de vôlei, essa criança ela já vai saber que tudo isso é bola. Independente do esporte, tudo isso é bola. A criança da educação infantil, ela ainda vai estar colocando todas essas bolas dentro da mesma categoria. Vejam bem, eu não estou dizendo que uma criança da educação infantil não tem capacidade de diferenciar uma bola de basquete para uma bola de futebol, não é isso. Mas eu estou dizendo que é nessa etapa que ela vai começar a estabelecer essas primeiras relações. E muito provavelmente no final da educação infantil é que ela vai começar a perceber essa diferença que existem entre as bolas, entre os esportes, ok? Então, primeiro estágio de formação dos conceitos, a criança ela se relaciona com esses objetos, conhece esses objetos. Quando ela entra no segundo estágio, que a gente chama de formação dos complexos, é quando ela de fato vai conseguir dizer: ah, essa bola aqui é diferente dessa outra bola. Essa bola de tênis aqui é diferente dessa bola de basquete. Entretanto, no estágio de formação de complexos, ela ainda não vai conseguir dizer o porquê é diferente.
Ela vai estabelecer alguns vínculos, mas ela ainda não vai conseguir estabelecer esses vínculos de acordo com a função daquele esporte, de acordo com a característica daquele esporte. Então, na formação dos complexos, ela vai subdividir grupos entre essas bolas. Então, tem horas que ela vai dividir essas bolas, porque ela vai ver diferenças, porque a bola de tênis, a bola de beisebol, elas são pequenas. Então, ele vai colocar num grupo. Agora, a bola de basquete e a bola de pilates são bolas maiores, são bolas grandes, vai colocar em outro grupo. A bola de vôlei, a bola de futebol, a bola de ginástica tem mais ou menos o mesmo tamanho, vou colocar em outro grupo. Ou então, vai dividir em categorias entre mole e dura. Então, nessa etapa, ele consegue separar em categorias, entender que existem diferenças entre essas bolas, mas ainda não separa de acordo com a função do esporte. Alguém daqui sabe a diferença de uma bola de futsal para uma bola de futebol? Vocês sabem a diferença das duas bolas? Qual que é a diferença da bola de futsal para a de futebol? Tamanho, peso. Porque quando a gente joga futebol, é no gramado. Futsal é na quadra. Então, são ambientes extremamente diferentes. A bola de futebol, ela quica quando eu bato no chão. E ela é mais leve, porque eu jogo na grama, eu preciso que ela tenha essa característica. A bola de futsal, ela é mais pesada e ela não quica. Por quê? Porque eu jogo com ela na quadra. Então, as características daquele jogo, daquele ambiente, até as próprias habilidades motoras que estão relacionadas ao futsal e ao futebol são um pouco diferentes. Então, vejam bem que a característica da bola, para eu entender a característica da bola, me leva a entender a característica a característica e as regras daquele esporte. Então, para a criança fazer essa associação, exige muitos conceitos. Ela precisa entender qual é a diferença do futebol para o futsal, ela precisa entender qual é a diferença do basquete para o handball, para entender por que as duas bolas são diferentes, apesar de jogar com a mão nos dois esportes. Então, a criança que está aqui no fundamental, ela consegue estabelecer, entender que são diferentes, mas talvez se você pedir para ela explicar o porquê elas são diferentes, elas não conseguem. O que é diferente de uma criança que está lá no outro estágio, que eu vou falar para vocês, que é o estágio de formação dos conceitos científicos. Nesse estágio, a criança ela vai conseguir relacionar a característica de cada bola com cada modalidade. Então, ela vai conseguir dizer que no basquete, a bola ela é maior, ela é mais dura por causa do tipo de movimento que é feito no basquete. Se no handball a bola fosse grande igual ao do basquete, não seria, por exemplo, possível fazer um dos fundamentos principais do hand, que é a empunhadura, que é o movimento de segurar a bola. Então vejam quantos conceitos estão relacionados a essa compreensão da relação de cada bola a cada esporte. Sei que esse movimento que eu expliquei para vocês é muito complexo, mas enquanto professores de educação física, vocês precisam entender esse processo de desenvolvimento do pensamento. Então, entender que para a criança chegar a essa compreensão das diferenças que existem entre as bolas, ela precisa primeiro ter explorado diferentes tipos de bolas lá na educação infantil, ter conhecido bolas que são pequenas, bolas que são grandes, bolas que são duras, bolas que são moles, ter passado no ensino fundamental por vivências que envolviam habilidades do basquete, do handball, para que quando ela chegue lá no Fundamental 2 ou lá no ensino médio, ela consiga estabelecer essas diferenciações entre as bolas, estabelecendo relações com as características de cada modalidade esportiva. Então, enquanto professores, vocês precisam pensar nesse processo pedagógico. Também, agora eu vou trazer uma relação desses estágios com vocês com o processo pedagógico dos esportes. Então, vamos lá. Qual é o fundamento principal dos esportes? Independente do esporte que eu estou trabalhando, eu trabalho com uma dinâmica de ataque e defesa, certo? Todos os esportes a gente tem uma pessoa que ataca e uma pessoa que está defendendo. Mesmo quando eu estou falando mais dos esportes coletivos, né? Porque se fosse esporte individual, não envolve essa relação
de ataque e defesa. Os esportes coletivos, ele tem essa dinâmica de ataque e defesa. Então, enquanto professor, eu entendo que nesse estágio de amontoados sincréticos, que é esse primeiro estágio ali da criança da educação infantil, eu preciso trabalhar com brincadeiras que envolvam essa dinâmica de ataque e defesa. Então, trabalhar com ela brincadeiras que envolvam o pega-bandeira, por exemplo, ou eu posso trabalhar algumas dinâmicas de pega-pega, em que eu divido as crianças em grupo. Então, dinâmicas, brincadeiras que envolvam essa relação de atacar algum espaço ou atacar alguma equipe. E no badminton, se eu estivesse falando em outro esporte específico que não o coletivo, eu poderia trazer o exemplo de: se eu estou trabalhando com um esporte que é o badminton, nessa etapa, eu preciso apresentar os instrumentos que vão ser utilizados por essa criança. Então, qual é o instrumento principal do badminton? Vocês sabem o que é o badminton, pessoal? Vocês sabem o que é badminton? Sim? É uma prática esportiva que a gente joga com uma raquete e uma peteca. Então, a criança precisa primeiro manipular essa raquete, brincar ali com a peteca, para mais para frente ela se apropriar das técnicas específicas relacionadas a essa modalidade. Então, eu preciso entender que nessa etapa da educação infantil eu vou apresentar tudo que se relaciona a essa modalidade, mas não necessariamente sistematizar o jogo e fazer o jogo formal como ele é. Lá no estágio da formação dos complexos, que é quando está a criança lá no ensino fundamental, aí eu já posso entrar em dinâmicas mais específicas. Então, trabalhar com um jogo de pega-bandeira novamente, sim, ou eu posso trabalhar com um jogo de futsal com campo reduzido, fazer alguns jogos que se aproximam mais desse jogo formal, trazer algumas técnicas mais específicas se eu estiver falando de um esporte como com badminton, então explicar que existem formas diferentes de segurar essa raquete. Então, a partir nesse estágio das formações dos complexos, se eu estou trabalhando ali com ensino fundamental, eu sei que eu posso ensinar para a criança técnicas mais específicas. Por quê? Ela já vivenciou, ela já brincou com esses movimentos, ela já começou a identificar alguns elementos essenciais dessa prática. E por último, quando eu estou trabalhando com a formação dos conceitos científicos, que a gente espera que os alunos do ensino médio e do final do ensino fundamental já estejam nesse estágio, eles já consigam trabalhar efetivamente essa relação de ataque e defesa dos jogos coletivos no jogo formal, assim como eles conseguem fazer a relação, a utilizar essas técnicas específicas de empunhadura, de pegar a raquete correta durante o jogo formal. Tudo isso que eu trouxe para vocês, essas exemplificações, foi para mostrar para vocês que, enquanto professores, vocês precisam entender que não tem como trabalhar igual em todas as etapas do ensino. Se eu estou trabalhando na educação infantil, se eu estou trabalhando no fundamental, nos anos iniciais do ensino fundamental, se eu estou trabalhando no ensino médio, o meu estilo de aula precisa ser totalmente diferente. Eu posso trabalhar atletismo nos anos iniciais do ensino fundamental e atletismo no ensino médio, mas ele precisa ser trabalhado de forma diferente. E aí eu trouxe essa sistematização para vocês para dizer que, se eu estou trabalhando com uma criança pré-escolar que entra ali dos 4 anos até a criança de 9 a 10 anos, eu estou trabalhando com uma criança que está organizando ainda as informações da realidade. Então, é um momento que eu apresento todos os elementos relacionados àquele esporte, àquela ginástica. Então, eu apresento todos os objetos, todos os fundamentos de construção coreográfica, todos os elementos relacionados à dinâmica de ataque e defesa dos esportes, para que lá na frente, quando ela entrar no 5º, no 6º ano, ela possa estabelecer as primeiras sistematizações, entender algumas diferenças que existem entre as modalidades esportivas, para que lá no 7º e 9º ano, que são os anos finais lá do ensino fundamental,
ela possa ampliar e sistematizar os seus conhecimentos. Então, eu aprofundo, eu trabalho com técnicas mais específicas, para aí sim, no ensino médio, eu estabelecer relações mais complexas com os meus alunos. Então, vejam, eu começo do simples para o mais complexo. Nessa aula, eu estou sendo muito assim, sucinta com relação a isso, porque o objetivo é falar sobre a formação dos conceitos científicos, mas acho que nós podemos mais para frente ter uma aula mais específica para entender as diferenças que existem no ensino de fato da educação infantil, do ensino médio, do ensino fundamental, quais são as estratégias didáticas que são para cada uma dessas etapas. Então, acho que seria legal a gente ter uma aula sobre isso. Vou propor um pouquinho mais para frente para vocês, porque eu acho que é algo que, enquanto professores, vocês precisam saber da instituição, qual é a característica de cada aluno em cada idade. Para encerrar, então, gostaria de reforçar o aspecto das zonas de desenvolvimento. Espero que quem trabalha em escola já tenha ouvido falar disso. Quem trabalha em escola fala muito sobre as zonas de desenvolvimento e o que são as zonas de desenvolvimento. É eu entrar na sala de aula e identificar onde o meu aluno se encontra no processo de desenvolvimento. Então, eu vou identificar qual é a zona de desenvolvimento iminente. Então, onde o aluno se encontra? Onde o aluno se encontra no processo de aprendizado? Para eu identificar onde o aluno pode chegar no processo de aprendizado. Eu preciso, então, fazer uma avaliação prévia, uma identificação antes da minha aula, para ver o que o aluno sabe sobre aquele conteúdo, para eu entender quais são as zonas de potencialidades, onde o meu aluno pode chegar, aonde eu vou trabalhar. E lá no final eu preciso avaliar de novo para ver se de fato ele se apropriou daquilo que estava previsto ou se eu preciso retomar alguma coisa desse conteúdo. As zonas de desenvolvimento iminente, a característica principal é essa característica das zonas de possibilidades. Então, é onde o meu aluno pode chegar. E as zonas de desenvolvimento atual e real é onde o meu aluno se encontra, o que ele conseguiu de fato se apropriar, onde ele está no processo do desenvolvimento. Sei que é muita informação, pessoal, mas vocês estão no ensino superior, vocês têm capacidade de fazer essas sínteses. Não vai ser de uma vez que vocês vão compreender esses conceitos, vocês vão precisar ler, estudar. Algumas disciplinas vão retomar esses conteúdos com vocês novamente. A grande parte das disciplinas que trabalham com a prática pedagógica, elas trazem esses aspectos das zonas de desenvolvimento, da importância das vivências cotidianas. Destaco aqui para vocês a função do espaço escolar, que a função do espaço escolar é esse processo de apropriação da cultura. Então, se eu preciso permitir que o meu aluno se aproprie da cultura, eu preciso possibilitar a formação de conceitos científicos, a sistematização de conhecimentos, eu preciso sair da aparência, então, daquela vivência que o aluno já teve e para a essência, então eu preciso aprofundar esse conteúdo. O Leontiev, que é um autor também que estudou na mesma época que o Vygotsky, ele nos fala que a única forma do ser humano se apropriar dos conhecimentos humanos é por meio da educação. Se os conhecimentos que foram produzidos pela humanidade, eles não forem ensinados, esses conhecimentos eles se perdem. Se eu não ensino a criança a brincar, se eu não ensino a criança a fazer um rolamento, se com o decorrer do processo escolar eu não ensino esses conhecimentos, ele vai deixando de existir, esse conhecimento vai morrendo. Então, a função da educação é permitir que a cultura esteja presente em cada um dos seres humanos. Esse material de slide eu posso pedir para encaminhar para vocês, mas essa aula também está sendo gravada. Então, esse link com essa aula vai ser disponibilizado para vocês, assim como o link de acesso ao material que eu indiquei de referência, tá?
E por último, pessoal, a relação que a educação tem com essa formação de conceitos, como eu disse lá no começo. É no espaço escolar que de fato vai se formar os conceitos científicos. Se o espaço escolar não se dedica a esse processo de formação dos conceitos científicos, a criança, o adolescente, ele vai sair do processo escolar apenas com conhecimentos cotidianos. Infelizmente, na nossa área da educação física, acontece com frequência das pessoas terminarem a sua vida escolar sem se apropriar de conceitos científicos da educação física. Infelizmente, isso é uma realidade ainda muito presente. É só olhar para a gente. Não, a gente não consegue, às vezes, assistir um jogo de tênis e entender. A gente vai assistir TV, muitos confundem os tipos de ginásticas, a gente não consegue entender muitas vezes as técnicas que estão dentro das danças. E isso é um reflexo do nosso processo escolar. Era para ter sido ensinado todos esses elementos da cultura corporal para a gente, mas muitas vezes isso não é passado dentro do nosso espaço escolar. Com a BNCC, isso tem se modificado, tem se feito uma movimentação para sistematizar esses conhecimentos e tentado, de alguma forma, organizar para que o aluno ele passe pelo processo escolar e entenda minimamente o que é e a essência de cada um desses elementos da cultura corporal. Bom, pessoal, o que eu tinha organizado para a aula de vocês era isso, para essa aula de hoje. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, abrir o microfone para falar. Ainda temos alguns minutinhos para isso. Sei que o tema de hoje é um pouco mais complexo, mas eu vou tentar, nas nossas aulas, sempre trazer um tema mais pesado numa aula, na outra um tema um pouco mais leve, para que vocês consigam se apropriar desses conhecimentos. Vou encerrando a apresentação. Pessoal, alguma dúvida?